pelo prêmio, né? Muito honrado. Obrigado por toda a oportunidade que o senhor vem dando para o setor e que a Gaflor vem desempenhando aí ao longo desses últimos anos. A ideia é a gente, em alguns minutinhos, explanar um pouco sobre as tendências de mercado de exportação, como o Léo já vinha falando, buscando uma certa diversificação que a gente vem buscando nos últimos anos, em função das atividades que a gente realiza, mas, infelizmente, num momento de mercado bastante crítico, porque, como o Léo contextualizou, realmente o que os Estados Unidos determina a nível internacional impacta indiretamente em todos os outros setores e nos cenários internacionais em geral. Então, hoje a gente vem vivendo uma realidade de preço de celulose a níveis não antes disso, nos últimos anos. A gente surfou na onda aí dessa situação da pandemia em que a celulose passava dos $800 e que pagava e remunerava toda e qualquer despesa ou necessidade que nós tínhamos. E hoje a gente está já nos últimos 4, 5 meses com a celulose abaixo dos $500, o que inviabiliza vários dos cenários que a gente tinha anteriormente aí de exportação de matéria-prima, principalmente, né? Ainda as indústrias que beneficiam e que fazem a industrialização e beneficiamento da celulose conseguem continuar trabalhando com algumas atividades, mas invariavelmente a gente vem vendo cenários reflexivos aí em termos europeus, principalmente de perda de competitividade e de fechamento de muitas fábricas. Então, o cenário não é dos melhores, mas a gente tem que estar sempre buscando novas oportunidades e a gente vem mostrar depois no final da apresentação os novos investimentos que a gente está fazendo também nesse setor. Por favor. Aí só uma contextualização aí das atividades da Connection. Então, nos últimos anos a gente fez mais de 150 navios e em torno de umas quase hoje 5 milhões de toneladas já exportadas entre Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Nós iniciamos, e aí vou contextualizar um pouco dos mercados internacionais como eles estão hoje em dia, né? China e Índia, que foram os grandes primeiros parceiros que nós tivemos nessas atividades de exportação dos ativos florestais do Rio Grande do Sul, que hoje enfrentam essa dificuldade pela questão da falta de benefícios e de incentivos do governo local para a construção civil. Então a China e a Índia compraram muito do Brasil e de outros países da América Latina em anos anteriores, em que a construção civil era muito incentivada pelos governos locais. Hoje a gente vê que no momento em que nós fizemos grandes volumes de exportação, a Índia e a China se prepararam com seus ativos florestais para que eles crescessem e tivessem disponibilidade atualmente. E hoje a gente vê todo o setor do Sudeste Asiático com muita disponibilidade de matéria-prima. Então, o objetivo foi aproveitar uma matéria-prima excedente disponível que existia nas Américas e aqui como um contexto geral, tanto o Brasil como o Uruguai, enquanto se cresciam lá esses ativos florestais que são cortados com 5, 6 anos de idade, não são manejados como os nossos ativos florestais aqui propriamente, mas que funcionam de qualquer maneira para abastecimento da indústria local. Então, hoje a gente vê a China e a Índia suficientes em algumas particularidades de produção local em função dos seus ativos, e a China principalmente, que é o que está afetando aí a questão dos valores internacionais de celulose. Então, toda a região sul da China, junto com Vietnã e Tailândia, onde eles fizeram grandes investimentos, hoje abastece a indústria local que antes vinha buscar aqui nas Américas e com essa logística mais distante matéria-prima para o seu abastecimento. A tendência é a gente ver alguns anos de colheita, mas efetivamente deve faltar ainda um pouco desse cenário internacional para que eles possam complementar toda essa questão, e a celulose espera-se que volte aos níveis normais de valores aí, em torno dos $600, $700 dentro dos próximos meses. Mas hoje o que a gente está vendo é um abastecimento local muito fortalecido, né? A Índia ainda requer muito pinos para sua construção civil, ainda tem essa disponibilidade de produto, mas a gente tem uma dificuldade nacional em função do produto de fumigação que é utilizado, que é o bromento de metila, que é um produto exigido pela Índia e que é banido aqui no mercado nacional. Então, a gente tem muita dificuldade de exportação desse produto, a questão logística não viabiliza. Então, a Índia acaba sendo abastecida hoje pelo Uruguai, que o Uruguai não tem nenhuma restrição com relação a esse tipo de utilização de produto para fumigação. Pode passar? Depois nós temos, na Europa, grandes perspectivas de trabalho de atividade de consumo da questão da biomassa. Hoje é uma das grandes potenciais de exportação que a gente ainda vem trabalhando aqui dos ativos florestais. Existe uma restrição específica com relação à biomassa, que é a situação de que ela é exigida pela Europa que seja efetivamente um subproduto. Então, um ativo florestal ele não pode ser desenvolvido e plantado para que seja energia na Europa, né? Eles exigem que seja um subproduto, em função de eles entenderem que se toda a matriz energética for convertida para que seja utilizada a madeira,
efetivamente não vai haver espaço no mundo suficiente para se plantar madeira, para se consumir só como matriz energética. Então, para a proteção das faunas e floras, efetivamente não se usar toda a energia só através da madeira, eles exigem que seja realmente um subproduto. Então, hoje a gente trabalha com a conversão de áreas que eventualmente tiveram algum problema de queimada, de vento, né, de algum sinistro, que acabam sendo inservíveis para a indústria local e que a gente então comercializa para a biomassa com a exigência de que seja FSC e as certificações adequadas. E depois nós temos o eucalipto para celulose, que a gente vem trabalhando fortemente aí nos últimos anos, que é uma das tendências logísticas que a gente conseguiu identificar através dessas questões mercadológicas, de se trabalhar principalmente com a Europa, pela distância mais curta, né? Hoje a gente tem 16 dias de distância até a Europa versus os 45, 50 dias de distância até a Ásia, que inviabilizam muitas vezes as negociações com a Ásia da matéria-prima, né? Não do produto acabado. Pode passar. Então, hoje a gente vem trabalhando para a Europa dentro das nossas estruturas com os cavacos FSC, RED 2 e SBP, que são as certificações exigidas, né, pelo trabalho que a Juliana e o Ruther desenvolvem. A Connection agora recentemente foi a primeira empresa mundial a obter a certificação RED 3 em países de alto risco, né, Ruther? Então, que são as certificações exigidas pela Europa para que se possa fazer a exportação efetiva aí das biomassas. Pode passar? Aí só os nossos certificados, pode passar isso aí também, FSC, SPP. Depois as atividades que a gente desenvolve, e aí muito importante o que o Cafferati falou também com relação à questão dos manejos florestais. A gente hoje entende que tem que ser desenvolvido junto com o produtor todo um estudo para melhor aproveitamento da área desse produtor. Então a gente entende dentro desses mercados internacionais quais são aqueles em que a gente tem potencial para se aproveitar como um todo a área do nosso produtor, né? Pode passar. A gente faz toda a parte de transporte, de carregamento também até o porto e até as estruturas portuárias. Então, pode passar. E aí hoje o nosso grande desafio, nós nos últimos anos, e todos sabem aqui que o Porto de Rio Grande, apesar de ser eu costumo dizer que a gente faz as operações em Imbituba também, e parece inacreditável que a gente somando todos os berços de todos os portos disponíveis em Santa Catarina, a gente tem um número menor de berços do que o total de berços disponíveis no Porto de Rio Grande. Então a gente tem um porto de muito potencial para escoamento de matéria-prima e de produto acabado, efetivamente, não só das commodities, mas por muitos anos o cavaco de madeira e o produto florestal foi preterido no Porto de Rio Grande, e a gente teve muita dificuldade de demurrage, de acesso a esses navios e as atracações. A gente não tinha disponibilidade efetiva de fazer essas exportações. E aí nos últimos anos a gente conseguiu, com muito trabalho voltado pelo governo do estado e com a Portos RS desenvolvendo junto conosco em parceria, a gente conseguiu disponibilidade nos antigos estaleiros que antes estavam sendo trabalhados ali para a construção civil das plataformas, que acabaram sendo ociosos em função dessa situação econômica das plataformas e ficaram disponíveis para que a gente fizesse, então, hoje os investimentos necessários no setor. Pode passar. Hoje a gente tem uma perspectiva de carregamento de navios desses de cavaco, efetivamente, então a gente passa a industrialização do cavaco em si, não só mais a exportação da tora como commodity. Então, no curto prazo, a gente vê muita viabilidade e perspectiva de trabalho para conversão de áreas e para aproveitamento de áreas hoje já existentes, para que se possa desenvolver o cavaco e efetivamente produção dos produtos acabados. E aí nós viemos de uma realidade de navios para uma expectativa de navios que a gente tem para 2026 em função da industrialização e do beneficiamento do produto. Porque antes nós trabalhamos com a biomassa somente e hoje nós vamos passar a fazer então agora o cavaco de celulose. Pode passar? Pode passar isso aí também. Então, em função da situação que houve com a Tamac no último ano, né, que teve o fechamento da indústria e da estrutura deles em Rio Grande, nós acabamos adquirindo os equipamentos e aí a gente passa a fazer agora toda a estrutura, tanto de produção do cavaco de celulose, como de carregamento desse cavaco nas estruturas portuárias disponíveis pela negociação que a Portos RS desenvolveu com o estaleiro. Então hoje a gente não vai ter as dificuldades logísticas que tivemos no passado e que as indústrias anteriores tiveram, dessa questão da situação de demurrages ou de conflito com outros produtos como soja e como cereais em si. E aí a gente passa a poder fazer a atracação
direta e as rampas de carregamento, que são todos esses integrantes em vermelho, que nós fizemos os investimentos e que a gente começa a montagem. Ontem fizemos essa última conexão aqui, que vai fazer a conexão final com o chip loader, para que a gente possa viabilizar o carregamento dos produtos. Então, o objetivo da Connection é tentar buscar diversificação nessas alternativas. Antes, por muitos anos, a gente só trabalhou em cima da exportação efetivamente da tora de madeira, e agora a gente passa a beneficiar a madeira para fazer o cavaco, diversificar os mercados internacionais e, com os investimentos necessários, fazer os carregamentos dos navios de cavaco a partir de março de 2026, mais ou menos. Deixa eu só me hidratar. Então, nós adquirimos os ativos, as esteiras de carregamento. Temos um eletroímã aqui. Temos um eletroímã para a questão de sujidades e de componentes que possam eventualmente ter algum problema na indústria de celulose para o destino final dos nossos produtos. E aí fazemos a conexão com o chip loader e com a esteira de carregamento no porto de Rio Grande. Então, a gente termina esses investimentos agora no final de outubro. Começo de novembro vai ser o primeiro navio a ser carregado com essas esteiras e com essa estrutura, para depois a gente trabalhar, então, pode passar, na construção dos picadores. Nós temos 3 moedas, vamos estar trabalhando com 2 moedas sistemáticas que vão estar distribuindo o cavaco para essas esteiras de carregamento. A ideia com essa diversificação é que a gente trabalhe com mais produtos e com maior número de clientes. Nós tínhamos poucos clientes que faziam importação específica só da tora de madeira. Com o cavaco a gente passa a diversificar e abrir um leque maior de clientes e de oportunidades internacionais, que tem já logisticamente a possibilidade de estar recebendo o cavaco acabado. Então a gente tem essas 2 moedas exclusivas para o cavaco. A pilha de cavaco vai estar aqui nessa direita. E depois nós temos uma moeda um pouco maior para 2 caminhões de bascularia ao mesmo tempo, que a gente vai estar usando para cereais e grãos, que eventualmente possam aproveitar essa estrutura e também fazer o carregamento e evitar essa questão logística e as hemorragias que a gente tem no porto de Rio Grande. Nós, por mais que a gente tenha disponibilidade de produção dos equipamentos, a gente vai estar usando as nossas esteiras de carregamento em torno de 5 a 10 dias por mês, mais ou menos, estando com ampla produção da atividade fabril. Então a gente tem aí uns 20 dias de ociosidade das esteiras de carregamento, que a gente quer tentar diversificar usando também para grãos e para cereais. Pode passar. Essa é uma vista lateral da estrutura, então aqui vai estar o morro de cavaco com o carregamento das 2 moedas. E aí um chip loader, que conecta dentro dos porões do navio. Aqui faz o içamento da mercadoria e conecta dentro dos porões dos navios. Pode passar, desculpa. Então essa é a estrutura que está sendo montada, né? Pode passar a próxima também. Aqui os equipamentos. Esses são os equipamentos que a gente aproveitou, então, esses ativos que a Tanac tinha disponíveis. Fizemos um retrofit dos equipamentos e a gente enxerga a curto prazo ainda a disponibilidade comercial, então, de se trabalhar em cima da conversão dessas áreas, aí já disponíveis, das áreas florestais dos nossos produtores. E a longo prazo a gente vem trabalhando aí nessa situação de fomento com a CNPC, somos fomentados. E hoje, com muito orgulho, viemos fazendo cada vez mais investimentos junto com a CNPC para a longo prazo também trabalharmos nessa questão de ainda termos disponíveis ativos florestais. E a curto prazo a gente entende que a conversão de áreas ainda pode ser disponível e fizemos os investimentos necessários para a gente tentar trabalhar numa diversificação maior de mercados. Pode passar? Pode passar a próxima também? Então aqui vai ser basicamente a planta completa que fica pronta a partir de março. Então a gente monta a primeira esteira de carregamento para começar o carregamento dos produtos agora em novembro. A gente tem 5 navios de biomassa aí na temporada, que é a temporada de inverno da Europa, né? Então a gente primeiro coloca em funcionamento as esteiras de carregamento. Já estamos com o pátio concretado e aqui a estrutura toda de recebimento. Então o caminhão entra na balança rodoviária, faz a descarga no pátio, volta, faz a limpeza. E aqui vai estar a nossa linha de produção de celulose. A ideia nessa linha de produção que fica disponível, pronta, montada a partir de março, é a gente ter um picador para celulose, para a gente trabalhar com esses clientes que são diversificados tanto Europa como Ásia, né? E uma linha de produção de biomassa também com um picador elétrico, até pelas questões já hoje de diesel e de consumo de carbono e tal, que os nossos clientes europeus exigem que a gente faça
uma migração para um picador fixo que já não tenha mais tanto consumo de diesel, que é o caso dos picadores móveis que a gente vem utilizando. Então, a partir de março, fica pronta a nossa linha de produção, aproveitando esse cenário que aconteceu com a Danag e os novos investimentos que a gente vai estar fazendo. Aqui uma visão geral de como vai estar o nosso pátio, e aqui o acesso direto ao navio com o berço de atracação aqui na lateral e com uma disponibilidade de espaço e de uso para que a gente seja bastante competitivo logisticamente. É isso aí. Obrigado.